Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Caminhos da Evolução. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Salve, salve, amigos da Rádio Sensorial FM, como vocês estão? Abrindo mais uma terça-feira, primeira terça-feira de outubro, como tá voando? Por um lado ainda bem, vamos pensar, mas ainda bem que o ano tá indo rápido. E tá indo bem, tirando alguns aspectos políticos, alguns aspectos aí que estão temerários, mas vamos dizer que a gente está correndo esse ano bem, a gente está conseguindo andar, a gente está conseguindo caminhar e realizar algumas coisas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Caminhos da Evolução, todas as terças-feiras, 1h da tarde, aqui na Super Rádio Sensorial FM. Essa que é a rádio que mais cresce no Brasil, a melhor rádio. E não só estou falando não, hein? Quem fala que a Rádio Sensorial é a melhor rádio web do mundo holístico, do mundo da espiritualidade, são os institutos que coalham de prêmios o Taiwan no dia de Xangô, que eu já peço a bênção, e ele muito generosamente repassa todos esses louros, tanto a nós comunicadores como a vocês ouvintes, que na verdade é uma grande equipe que faz a Sensorial o sucesso que ela é. O programa de hoje eu quero fazer de uma forma um pouquinho diferente. Conversando com o pai Luiz Fernando Barros, lá do Rio de Janeiro, o pai Luiz Fernando, coordenador do Movimento Mirua, de uma iniciativa fantástica, e ele de uma sabedoria incrível, um dos pais mais conscientes e que mais se empenha em divulgar a Umbanda, em trabalhar em prol da Umbanda. Ele tem o canal do Templo Estrela do Oriente, o qual ele é dirigente, no YouTube. Nós também no Caminho da Evolução temos, a Rádio Sensorial também tem. E ele tem o hábito de gravar vídeos um pouco mais curtos do que eu no YouTube. Lá no Caminho da Evolução eu faço entrevistas um pouco mais longas. O pai Luiz Fernando Barros, ele faz solo. Várias vezes ele coloca um entrevistado, mas ele faz a maioria das vezes solo. Então ele faz um volume um pouco maior, coisas mais curtas, muito interessantes, eu aconselho, eu indico. E nessa semana ele fez 4 programetes com 4 perguntas que ele recebeu oriundas de um filho de santo, deixa eu ver aqui direitinho, da casa de Pai Joaquim de Angola. O que eu conversei com o Pai Luiz, eu assisti esses vídeos que o Pai Luiz Fernando gravou, indico que vocês assistam. E conversando com ele, eu falei, Pai Luiz, se o amigo permite, eu gostaria também de responder essas perguntas. Porque eu acho, meus amigos e minhas amigas, que mais do que a resposta, o que vale para a nossa tão querida Umbanda é o debate. Então, se nós começarmos a ter esse hábito, e meus cachorrinhos deram um show aqui agora, mas sem problema, o importante é que eles estão com saúde também. É muito importante que nós debatamos a Umbanda. Que a gente conheça opiniões divergentes sobre o mesmo tema. E não que eu vá ser divergente do Pai Luiz Fernando, muito pelo contrário. Eu vou ser extremamente convergente com o que ele falou. Mas eu acho importante isso. O Pai Luiz deu a opinião dele, eu vou dar a minha opinião sobre essas 4 questões. Seria muito interessante se esses temas fossem lançados e mais dirigentes mostrassem, falassem, respondessem. Independente, eu concordo, deixo de concordar, mas o que vale é o debate, o
que vale é a explanação, o que vale é entender que a Umbanda é viva, é dinâmica. E nesse dinamismo, ela cada vez mais cresce, ela cada vez mais se aprimora. Então, eu vou usar o programa de hoje, aqui na Rádio Sensorial, para responder essas 4 questões. Eu gostaria muito que outros dirigentes fizessem a mesma coisa. E que a gente pudesse iniciar um amplo, largo, democrático e interessantíssimo debate. A primeira pergunta que foi colocada é uma pergunta muito interessante, que fala sempre assim, futuro da Umbanda. Como vocês veem o futuro da religião, considerando o cenário social, político, econômico, essa onda de extremismo, de neopentecostalismo radical, cada vez mais influente sobre as pessoas? Como se vê o futuro da religião considerando esse quadro? Complicado. Se nós formos voltar, e eu acho que vou ter que dividir essa pergunta nesse bloco e no próximo, se nós formos acreditar no que o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse lá em 1908, a Umbanda será a religião que irá durar para a eternidade. Quem sou eu para duvidar do Caboclo? Apenas eu acho o seguinte, como tudo na Umbanda, a própria Umbanda tem que evoluir. Não pode ficar estagnada. Não pode, de forma alguma, se acomodar em conceitos, fundamentos antigos, que faziam todo sentido e todo valor para uma determinada época, para uma determinada sociedade, para uma determinada característica social. Hoje, a Umbanda, a sociedade é outra, a Umbanda tem, deve e pode ser outra. Não esquecendo esse passado, de forma alguma esquecendo esse passado, mas sim se representando cada vez mais na atualidade. Se colocando como uma religião ativa, se colocando como uma religião prática, se colocando como uma religião que olha para as pessoas e enxerga as pessoas como elas são. Se nós formos espelhar cenário social, cenário político, cenário econômico, é triste e complicado. Nós tivemos aí um primeiro turno das eleições, primeiro turno para as eleições presidenciais, vamos ter um segundo. Primeiro turno para as eleições de governador aqui em São Paulo, vamos ter um segundo turno. E o que nós vimos foi uma já vitória, independente do resultado do segundo turno, mas já vitória de um radicalismo extremo contrário à liberdade religiosa. Como eu tinha previsto, acabou nosso bloco, eu vou terminar e a gente volta ainda nessa pergunta no segundo bloco. Segura aí. Caô, cabecile. Na Rádio Sensorial FM, de segunda às sextas-feiras, você tem um programa O Melhor das Religiões Afros. Isso mesmo, o melhor das religiões afros, às 11 horas da manhã, ao vivo, com o sacerdote e mago umbandista Ronald Ed de Xangô. Não conseguiu ouvir o programa O Melhor das Religiões Afros? Não fique triste. Agora é retransmitido às 22 horas. É isso mesmo, retransmitido às 22 horas. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltamos de volta aqui, Caminhos da Evolução na Rádio Sensorial FM. E eu vou continuar respondendo a pergunta sobre o futuro da Umbanda, que eu iniciei a resposta lá no primeiro bloco. A Umbanda vai ser proibida? Olha, se eu falar para vocês que o risco é zero, eu vou estar mentindo. Mas não vai ser proibida. Não vai. Nós vamos continuar fazendo as nossas giras, nós vamos continuar tocando a nossa Umbanda. Só que vamos ter que ter ainda mais medo, ainda mais cuidado. Vamos sim ser alvos de intolerância, sair com o nosso branco na rua, que é uma das nossas demandas
ainda continua a ser complicado. Nossas casas vão continuar sendo alvo de denúncias. Ah, estão fazendo barulho. Ah, lá dentro acontece matança. Ah, lá dentro acontece umas coisas que eu não sei. Ah, fomos vítimas de assédio lá dentro. Vai ter um monte de mentira, algumas verdades, mas vai ter polícia na nossa porta. Na parte econômica, espera-se ainda um cenário bastante recessivo, com dificuldades, o que é péssimo para as nossas casas. A Umbanda é uma religião, sim, muito cara. A prática da Umbanda demanda vela, demanda elementos. Nós somos uma religião muito elemental. E cada vez mais difícil, as pessoas com cada vez mais dificuldade de colocar comida na mesa, olha, vai ter que cortar alguma coisa. Ah, corta lá a mensalidade do terreiro. Ah, corta a doação. Então vai ser difícil manter. Infelizmente, eu estava assim, bastante animado. Vocês viram nos últimos programas, eu estava bastante esperançoso. Tomei um balde de água fria. Ah, vai ter o segundo turno ainda. Sim, vai ter segundo turno. Mas independente de um segundo turno, que se vê num Senado, que se vê no Congresso, é trágico, é trágico. Independente de quem for o próximo inquilino do Palácio do Planalto, e aqui em São Paulo, o próximo inquilino do Palácio dos Bandeirantes, vai encontrar um poder legislativo extremamente restritivo. E nós vamos sofrer isso. Então, meus amigos, eu não estou animado de forma alguma. Não acho, obviamente, vão sair por aí nos prendendo, proibindo. Não vai chegar nesse ponto. Existe uma pequeníssima, 0,0000 meio de possibilidade. Ah, mas o país é laico? Lá está ali no papel. O que está no papel, se passa uma borracha e se escreve coisa por cima. Não vem me dizer que, mas está na Constituição. Tá, a Constituição faz-se lá um projeto de lei, faz-se uma alteração. Isso aí muda-se a qualquer momento. Então eu realmente vejo o futuro da Umbanda difícil. Muito, muito difícil. Eu acho que verbas para projetos nós não vamos ter. Eu tenho diversos projetos que eu acho extremamente necessários que sejam colocados para as nossas crianças, para o futuro da Umbanda. Não sei se vai sair alguma coisa. Cada vez sim, nós vamos ter mais leis e mais benesses voltadas para templos evangélicos, alguma coisa talvez para igrejas, e para templos de Umbanda, meu amigo. Vamos fazer bingo, vamos fazer noite da pizza, vamos fazer quermesse, vamos fazer qualquer coisa para arrumar dinheiro, porque se a gente depender de alguma verba, seja de empresas ou seja de poder público, nós estamos no mato sem cachorro. Então, é trabalhar. É trabalhar para não fechar o terreiro, é trabalhar para a gente poder manter as nossas atividades cada vez mais simples, cada vez mais dentro do que podemos realizar. Sabe, vamos fazer um bingo. Arrecada alguma coisinha para pagar o aluguel, para pintar o terreiro, para trocar a cadeira, para comprar vela. E vamos. Mas o meu barracão aqui, eu tenho 1.000 pessoas. Vai atender 200. Quem atendia 200 vai atender 100, quem atendia 100 vai atender 50. Vai dentro da possibilidade. Talvez, se a gente aprender alguma coisa, nossas casas sendo menores, mais casas e menores, talvez. Eu acho que em tudo tem uma lição. Não gosto muito dessa frase, mas eu acredito nela. Em tudo tem uma lição. A gente precisa aprender o que nós queremos. A gente precisa parar de escolher um lado simplesmente porque o outro é ruim. Ruim na nossa visão. A gente precisa começar a olhar
propostas, a olhar ideias, a olhar oportunidades. É fora do comum. O que aconteceu nessa eleição foi o seguinte: votou-se em um lado porque não se queria o outro. Mas por que você votou nesse lado? Ah, porque eu não quero o outro. Não, mas o que esse lado tem de bom? Não, não tem nada. E eu estou falando qualquer um dos lados, tá? O lado A foi votado porque não se queria o B. O lado B foi votado porque não queria o A. Mas a qual a proposta? O que tem de bom? Não, não tem. Então, meu amigo que perguntou sobre o futuro da Umbanda, eu acho que nós temos aí um futuro a curto prazo bastante difícil mesmo. E a médio prazo, complicado. Infelizmente, hoje em dia nós temos que pensar no hoje e pensar no amanhã. É muito difícil a gente olhar para um futuro no depois de amanhã. Vamos olhar hoje, vamos olhar amanhã. E, infelizmente, o hoje está triste e o amanhã vai estar bastante complicado. Vamos desistir? De forma alguma. A gente vai estar aqui na Sensorial, a gente vai estar no Caminhos de Evolução, a gente vai estar no Movimento Miru, a gente vai estar no Bandeira Branca, a gente vai estar onde for. Difícil, mas a gente vai estar. Próximo bloco, mais uma resposta para mais uma pergunta. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. E já estamos de volta aqui, mais um bloco do Caminhos de Evolução na Sensorial FM, hoje respondendo as perguntas que foram enviadas ao pai Luiz Fernando Barros e que ele nos permitiu também responder. A próxima pergunta fala o seguinte: em nosso grupo temos a máxima de que a liberdade de ritos e fundamentos é força e a fraqueza da Umbanda. Mas sobre o futuro da religião, gostaríamos de uma análise. Se tem coisa que vemos no meio, apesar de ações pontuais e a desunião, os atritos desnecessários, a falta de iniciativa e mobilização. Vocês acham que é um perfil de praticante capaz de mudar futuramente a médio prazo? O que ele perguntou foi aquilo que nós já falamos diversas vezes aqui. Que o maior problema da Umbanda se chama umbandista. Se chama achar que a Umbanda que eu pratico na minha casa é a Umbanda correta. E a Umbanda que o amigo pratica na sua casa não é a correta. E não vem me dizer que não tem, porque tem. E o pai Ronald vira para a esquerda, o pai Sérgio vira para a direita, o correto é virar para baixo, sei lá. A gente consegue ser intolerante dentro da própria religião. E em coisas estúpidas. Cor de vela, gente. Ainda se briga, se discute na religião pela cor da vela. Eu vou acender a vela, eu só tenho uma vela marrom, não posso acender vela marrom para Oxóssi. Por quê? O tronco da árvore não é marrom? Eu só tenho vela branca, não posso acender vela branca para Exu. Eu queria saber qual foi o Exu que falou. Se alguém me falar aqui, não, mas eu não vou, só que eu não quero depoimento. Eu quero o Exu. Dizer assim, eu não aceito vela branca. Se acender vela branca para mim, eu não... Eu duvido. Então, sim, a intolerância intra-religiosa é o maior problema da Umbanda, sim, ainda é. Porque eu faço Umbanda branca, porque eu faço Umbanda sagrada, porque eu faço Umbanda omblé, porque eu faço Umbanda esotérica, porque eu faço Umbanda não sei o quê, porque eu faço não sei o que lá. Esse povo da Umbanda sagrada, sabe? Começa a se colocar, começa a se taxar os saracenistas. Gente, Pai Rubens Saraceni foi um abridor de caminhos. Ele inventou orixá. Orixá não se inventa. Orixá é fator divino. E a partir do momento que você acredita que os fatores divinos são ilimitados, existe um número ilimitado de orixás, ponto. Não está em discussão. A não ser que você queira limitar Deus. Se você quiser limitar Deus, limitar o Olorum, aí o problema também é seu. Mas sim, tão ou mais grave do que a intolerância e o preconceito externos é o
é a intolerância e o preconceito interno que a Umbanda tem dentro de suas casas. Existem movimentos que tentam acabar com isso? Existem. O próprio movimento Mirua, lá no Rio de Janeiro, comandado pelo pai Luiz Fernando Barros, que tentou até ser maior, teve que voltar a ser movimento, tentou ser federação, teve que voltar a ser um movimento apenas, por intolerância, por falta de participação. Aqui em São Paulo, a Associação Bandeira Branca, que saiu de um projeto Bandeira Branca para virar uma Associação Bandeira Branca de Templos de Umbanda e Candomblé, uma iniciativa fantástica, que tem como único objetivo a união das casas e o aprimoramento dos trabalhos da Umbanda. E se o pai Eduardo Jordão, se a mãe Viviane, se o pai Anderson Salgado, se a mãe Ná Ribeiro, a mãe Fabi, aparecerem em muito terreiro por aí, eles são botados para fora. Quem são vocês que estão querendo aqui? Sabe? Ainda tem na Umbanda aquele negócio de não poder nem visitar a casa do outro. Eu sou um visitador nato, eu adoro visitar centro. Não preciso me identificar como dirigente. Eu chego lá, eu quero assistir uma gira, quero sentir energia. Qual é o problema? Não, mas se o meu filho for no templo tal, lá, se eu for visitar a casa do pai Ronald, capaz do pai Ronald roubar ele. Que interesse que o pai Ronald teria em roubar o seu filho de santo? Se seu filho de santo quiser sair da sua casa por causa da gira do pai Ronald, é porque ele gostou mais. E qual é o problema? Não, mas... Sabe, começa então, gente. Sim, começa a ter problemas. E como é que você quer ser forte lá fora se nós não somos fortes aqui dentro? É a mesma coisa que os nossos guias nos dizem, ou falam para assistência. Você quer ajudar as pessoas? Ajude primeiro a si mesmo. Não adianta nada você sair por aí querendo ser o bom samaritano se você mesmo está cheio de problemas. Resolva os seus problemas para poder ajudar os outros a resolver os problemas deles. E isso é uma coisa que nós falamos há tempos aqui na Rádio Sensorial FM. E tem mudado um pouquinho, muito timidamente. Nós vimos nessas eleições, que ainda é só primeiro turno, gente, um bandista que falou assim, não, eu não vou. Eu não deixo na minha casa os candidatos ligados à Umbanda virem falar. Por que não? Ah, porque Umbanda não se mistura com religião. Não, Umbanda não se mistura com política. Religião e política são coisas diferentes. A prática religiosa, sim. Agora, a prática religiosa não é um movimento político? Você não está ali se relacionando? Aí você vai reclamar, né? Ah, mas olha, tá difícil. Ah, claro, você não botou ninguém lá para te ajudar. Então, gente, é difícil. Temos problemas internos, temos problemas externos. Isso tudo vai dilapidando a força da Umbanda. Não vai enfraquecendo a Umbanda, mas enfraquece os umbandistas. Enfraquecendo os umbandistas, nós praticamos menos a Umbanda. Lembrando que a prática da Umbanda se dá principalmente no dia a dia, fora dos terreiros, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. E se você não está feliz na sua vida, como é que você vai querer estar feliz lá dentro do terreiro? Como é que alegria que você vai levar para a gira? O que a gira vai poder potencializar na sua vida se você não está bem? Duro isso, né? Vamos terminar o bloco e vamos continuar depois as perguntas. Segura aí. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. E voltamos aqui, programa Caminhos da Evolução na Sensorial FM. Vamos continuar respondendo as perguntas? Temos 2 blocos, 2 perguntas. Muito interessante essa aqui. Tecnologias e mídias são caminhos sem volta. A Umbanda não está alheia. Novas gerações, millennials, geração T, alfas, blá, 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 são futuro da religião. São diferentes, já nascem e crescem imersas nessas tecnologias.
Sabemos que existe um estresse de uma ala da religião que considera um desserviço que alguns umbandistas, líderes ou não, estão fazendo com a transmissão de informação, conhecimento e prática da Umbanda, disseminando a religião sem critérios, de forma errada e sem autoridade, ou experiência de vida de chão de terreiro, sendo até perigoso. A tecnologia e o uso das mídias e esse público nativamente digital só crescerão com o tempo e tem relação direta com o futuro da religião. Como se vê isso? Outro tema que já abordado aqui, mas sempre é bom a gente falar. Não venham me dizer Umbanda não pode ser feita online. Gente, separar a Umbanda da tecnologia se chama ignorância. Se não existisse a tecnologia, a gente não estava nem aqui na Sensorial FM, para comer de conversa. A tecnologia é importantíssima para a Umbanda. As redes sociais são importantíssimas, a internet, tudo que puder ser feito para aprimorar, disseminar e difundir a Umbanda de forma séria, respeitosa e fundamentada é válido. Nós tivemos aí nós já tínhamos antes e tivemos muito incentivada pela pandemia, uma proliferação de canais em YouTube, em Facebook, em Instagram, em outras redes sociais, em grupos de WhatsApp ligados à Umbanda. Obviamente, quando você solta a boiada, tem uns boizinhos lá meio mequetrefe. Todos os canais que foram abertos são bons? Não, não são. Todos os grupos abertos são bons? Não, não são. Muitos fecharam. Muitos ainda estão por aí. Dos que estão por aí, todos são bons? Não, não são. Eu acompanho muitos desses grupos, muito mais em Facebook do que em outras coisas. E, gente, cada perguntinha... mas é importante, pai Sérgio, colocar as perguntas mais básicas. Sim, colocar pergunta básica é uma coisa, fazer pergunta idiota é outra. O próprio canal Caminhos da Evolução surgiu na pandemia. Já mudou algumas vezes, mas está lá ainda. Eu já não faço mais tantas transmissões como fazia antigamente, mas ainda continuamos lá nas nossas entrevistas, tentando levar um pouco de base, um pouco de cultura. Ensinar a Umbanda, teologia de Umbanda, que é uma das teologias mais ricas que existe, ricas e difíceis, que precisa ser estudada. Levar tudo isso online, fantástico, sem o menor problema. Dá para sim ter cursos online muito, muito, muito bons. Explicar o que é a Umbanda, a história da Umbanda, seus principais fundamentos, seus principais conceitos, falar sobre orixá, falar sobre linhas de trabalho, falar sobre o que é roupa branca, o que é um colar guia, falar sobre ervas, falar sobre pedras, perfeito, falar sobre energia, falar sobre mediunidade, perfeito, 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 necessário. Claro que a pessoa que se propuser a isso tem que estudar, tem que primeiro saber o que está falando. Agora, nós tivemos também, felizmente diminuiu, felizmente eu acho que nós levantamos aqui a nossa voz contra isso, diminuiu muito, mas ainda existe, aqueles e aquelas que acham que a prática da Umbanda pode ser online também. E não pode. Praticar a Umbanda, você pratica no dia a dia. Agora, desenvolvimento umbandista. Você vai. Eu faço isso na minha casa. Tenho uma aula online, por exemplo, o que é a força Ogum. Falo sobre o nosso Pai Ogum, explicamos, debatemos, tiramos dúvidas sobre o Pai Ogum. Todo mundo entendeu? Todo mundo já sabe hoje. Se eu falar Ogum, todo mundo já sabe quem é, o que é. Eu gosto de falar o que é Ogum, porque Ogum é uma energia. Próxima aula, aula prática. Todo mundo de branco lá no terreiro, pé descalço. Nós vamos sentir a energia de Ogum. Se ocorrer incorporação, ótimo. Senão, nós vamos aí, todo mundo sentiu energia, vamos debater ali presencialmente, daí mais uma aula prática, aí sim, vamos ter incorporação. Vai todo mundo trazer o seu Ogum. Legal? Ótimo. Não, vamos incorporar em casa. Não, ninguém incorpora em casa. Como eu já disse para vocês, eu tenho 57 anos de idade, exatamente o mesmo tempo de Umbanda, e nunca na minha vida incorporei em casa. Não houve necessidade.
Nada que eu não pudesse chamar o guia, que está aqui do meu lado, chamar seu Pena Branca, chamar seu Capa Preta, chamar o Pai Joaquim, chamar o Mário Figano, chamar o Chico Baiano, chamar o Paulinho Herê, chamar quem for, e eles trabalharem irradiando. É tudo energia, não precisa incorporar. Ah, vamos fazer puxada de pombagira online. Meu amigo, você sabe o que é incorporar, o que é um processo de incorporação? É uma abertura de portal. Você, com ajuda e proteção, com permissão, você abre um portal entre as dimensões e por esse portal as nossas entidades, nossos guias passam para o trabalho. Esses portais são protegidos tanto do lado de cá como do lado de lá, para que só venha quem tiver que vir e só vá quem tiver que ir. Agora, abriu aí, você pediu para um cara, para um Zé Mané qualquer, abrir esse portal na tua casa. Ele tá bonitão, né? Protegido ali no terreiro dele, todo guardado, abriu aí na tua casa. Quem foi que veio? E depois, a hora que deu 2 horas de aula, o cara desliga o computador, você fica aí com o portal aberto. Então dá licença, gente. Respeito. Respeito e respeito. Tecnologias são ótimas, maravilhosas, devem ser utilizadas, estão aí para o aperfeiçoamento da Umbanda. Com respeito, com fundamento, com lógica. E tenho dito. Já tínhamos falado disso, sempre vale a pena. Vamos terminar o bloco e vamos para o último bloco e para a última pergunta. Vamos nessa. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. E chegamos ao último bloco, com a última pergunta, né? Vamos nessa. A pergunta que foi enviada ao Paulo Fernando Barros é a seguinte: tivemos recentemente um grupo de irmãos que postou um vídeo numa gira em que utilizava uma série de instrumentos musicais, além dos atabaques, como bateria, guitarra, contrabaixo e coros. Foi uma chuva de críticas e algumas parabenizações. O grupo soma um grande número de seguidores e gira cheias. Vocês acham que, de uma forma ou outra, o futuro da religião ou o seu crescimento passa por mudanças em seus ritos e ferramentas de perfil socioeconômico e cultural dos seus praticantes? Eu vi sim. Eu vi esse vídeo de uma casa, se eu não me engano, lá no Rio Grande do Sul, um estado fantástico e que tem terreiros maravilhosos. E que tem um conjunto musical que toca na gira, que faz a parte dos pontos cantados. Eles fazem, inclusive, arranjos diferentes de pontos clássicos. E eu vi, sim, gente, pessoas criticando, dizendo que aquilo era praticamente uma coisa do capeta, como se a Umbanda acreditasse em capeta. E outras, como eu, elogiando, dizendo que coisa bonita, que coisa legal. Eu sou muito amigo aqui em São Paulo dos Guerreiros de Aruanda, que é o conjunto musical da casa de Mainha, lá do terreiro Birajara Peito de Aço. Um conjunto maravilhoso, vencedor de diversos festivais. E eu acho o seguinte, gente. Curimba é essencial. Já trabalhei em terreiros onde não se tinha curimba, por opção do dirigente da casa, não tem o menor problema. Adoram atabaque, não sei tocar. Qualquer dia, o Rodrigo Juca e o mestre Gilson Curimba, qualquer dia me pegam de jeito e falam assim, agora tu vai aprender. Mas eu não vejo problema algum em colocar novos instrumentos. Qual o problema? Está se quebrando um fundamento. Primeiro você tem que lembrar que o templo da onde nasceu a Umbanda, a tenda Nossa Senhora da Piedade, lá do Pai Zélio Fernando de Moraes, não tinha atabaque. O atabaque veio do candomblé. Caiu como uma luva na Umbanda.
maravilhosos, Mestre Gilson, Rodrigo Juca, nossa, Mestre Severino, Mestre Pedro, gente, eu poderia ficar aqui, Sandro Matos, poderia ficar aqui falando e falando sobre grandes tabaqueiros. Não tem Ogan na Umbanda. Gente, vamos parar. Bobagem. Grandes ogãs, corimbeiros, tabaqueiros, grandes músicos da Umbanda. O que Pai Sandro Luiz fez, trazendo novos pontos, uma nova musicalidade. E aí nós temos os gêmeos de Oxum, temos as filhas de Oxalá. Gente, tem gente ótima aí na Umbanda chegando. Fábio Passione. Mas e na gira? Qual que é o problema? Colocar um violão na gira. Colocar um violão ali na curimba, colocar instrumentos de percussão. Qual o problema de colocar um violão? Mas eles colocam bateria, qual o problema? Eles põem teclado, qual o problema? Como eu aprendi uma vez, antes de você criticar, pergunta por que não? E me responde, por que não pode? Porque não é fundamento da Umbanda. O fundamento da Umbanda se chama ponto cantado. Esse é o fundamento. A maneira como você vai cantar o ponto, como você vai cantar o ponto com fé, sabe, com devoção, faz diferença. É que, com certeza, quem sabe, você que não gosta, é que não deve ter nem espaço, não tem ninguém no seu terreiro, nem que sabe tocar um atabaque de forma decente, e você fica olhando aquela maravilha daquele grupo, com voz, com arranjo, com musicalidade. Aí tá com inveja, né? Aí, estando com inveja, você critica, já que você não consegue. Vai lá aprender. Vamos chamar eles para nossa casa. Liga para o Ricardo, do Guerreiros de Aruanda, aqui em São Paulo. Fala, dá para a gente bater um papo? Como é que eu posso ter alguém com violão aqui na minha curimba? Olha que coisa linda. Primeiro aprende a tocar tabaco. Aprende lá os toques bonitinho, aprende ponto. Incentiva a tua corrente a cantar, que é uma dificuldade. Quem sabe, né? Você modernizando um pouco, você tendo arranjos diferentes, a tua corrente canta, que é um dos maiores desafios de qualquer terreiro, é fazer a corrente cantar. E aí, no meio lá do trabalho, o caboclo vira, toca um ponto do seu cobra coral aí, que ele tá precisando vir. Um fica olhando pro cara do outro, cobra coral, qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Não sabem cantar ponto e estão preocupados porque tem um violão, porque tem um contrabaixo, porque tem um teclado, tem um pianinho lá. Dá licença, gente. É bonito, sim, é fantástico, é maravilhoso. Tomara que todos os centros tivessem musicalidade nas suas giras. Isso ia ajudar demais. Conhecendo, fundamentando. Sabe o que é o ponto da abertura, o ponto de encerramento, o ponto de chamada, o ponto de subida, o ponto de descarrego. Conheça o universo desse fundamento, o ponto cantado. E o pratique como você conseguir praticar. E aprimore como você conseguir aprimorar. Um atabaque, porque o terreiro é pequenininho, ótimo. Uma curimba já mais organizada, com 3 atabaques, ótimo. Com conjunto musical, ótimo. Mas para de ter invejinha besta. Para de querer criticar outro porque você não consegue fazer. Então, eu acho que nós respondemos, pelo menos coloquei a minha visão aqui. E, como eu disse no primeiro bloco, pega essas 4 perguntas e responda você. Veja se você concorda comigo, se você concorda com o pai Luiz Fernando Barros. E vamos a melhorar e aprimorar a Umbanda em cima de um debate sadio. Faça isso. E eu tenho certeza que a Umbanda vai crescer. A todos vocês, meus amigos, que acompanharam Caminhos da Evolução aqui na Sensorial FM, meu muito, muito obrigado. Terça-feira que vem a gente volta. Terça-feira que vem eu peço mais uma vez a permissão para entrar na sua casa e levar um pouquinho de bate-papo, um pouquinho da nossa discussão sobre Umbanda. Um grande abraço, até terça-feira que vem. Até mais, gente. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.